Marcos Lima. Pois é, hoje vamos falar de um assunto muito interessante e importante para considerar antes de você pensar em investir. Você sabe que a vida é um risco. Você levanta de manhã, vai ao trabalho, mas você não sabe como vai se comportar na condução, se você vai sofrer algum tipo de incidente ou acidente, né? E você procura sempre estar prevenido, pelo menos é o que se espera da nossa racionalidade, para que você não seja cometido ou surpreendido com coisas desagradáveis, né? A gente procura viver dentro de um padrão que a gente consiga enxergar o amanhã, né? A gente, bom, se prepara, a gente se cerca de coisas e, por exemplo, você faz um check-up médico anual. Por que isso? Porque existe risco de a gente ser acometido, de uma hora para outra, de algum tipo de problema. Então, isso tudo é um gerenciamento de risco do que o mundo está sujeito e nós também estamos, porque nós estamos nesse mundo e já lembramos do nosso grande mestre e Salvador e Senhor absoluto Jesus Cristo, que dizia que no mundo a gente ia ter dificuldades. Então, gerenciar risco faz parte da nossa essência enquanto ser humano e precisamos saber disso. E nos investimentos é a mesma coisa. Há pelo menos 4 grandes famílias de risco nos investimentos que a gente precisa estar sempre atento a elas antes de investir, né. Eu digo o seguinte: você não pode, acreditar que existe 100% de segurança nos investimentos. Não tem, isso é impossível. Você tem aquele que te dá mais segurança, mas não quer dizer que seja 100% seguro. Então, você não sabe, dentro desses 4 grupos de risco que eu vou citar agora para você, se você não sabe se um deles vai ter dificuldade naquela instituição financeira A ou B, se o seu investimento está seguro 100%, se ele vai enfrentar, vai passar ou vai ter, de algum momento, um encontro com um desses 4 grupos. O primeiro deles é o risco de taxa de juros, né? O que é isso, Marcos? Muito simples. A gente não sabe, de uma hora para outra a gente tinha uma inflação de 2%. Você lembra disso, né? 2% de taxa Selic, né? De taxa que dá um norte para a economia como um todo, ela é baseada em expectativa de inflação, controle de inflação, economia e pleno emprego, e essas coisas mais. Então, o PIB está crescendo, tem emprego, inflação sob controle. Então, foram cenários que existiam que fizeram com que a nossa taxa de juros, de inflação, ficasse estável durante um bom tempo. Pois é, de uma hora para outra a gente foi para 10%, 75%. Você viu, isso é o risco de taxa de juros. Imagina se você tivesse contratado uma aplicação financeira há 2 anos atrás que te rendesse aí nos próximos 3 anos 2% de juros ao ano. Aí, de uma hora para outra, a inflação foi para 10, né? Em um ano, menos de um ano, a inflação foi para 10, a taxa de juros foi para 10, perdão. Então, você tinha 2 contratado e foi para 10. Está perdendo 8, né? Ou seja, seu dinheiro quase que vai virar pó. Isso é o que nós chamamos no mercado de risco de taxa de juros. Por isso que o remédio, vou dizer mais no final, para que você se cerque de todas as possibilidades de você estar protegido, você tem que executar de forma firme, mas consciente, né, nos seus investimentos. Então, risco de taxa de juros, você não sabe, a gente não controla. Tem alguns investimentos que você pode estar mais blindado do que outros, né? Então, tem que ler os cenários, ler as perspectivas,
como é que estão as perspectivas de crescimento da economia, etc., para você ter noção se esse risco da taxa de juros vai impactar ou não os seus investimentos. Hoje em dia, poucos contratam juros pré-fixados, o que facilita para que você fuja um pouco desse risco. Mas há possibilidade de você contratar, desde que você entenda o que vai acontecer, uma previsão realista do que pode acontecer no futuro, se vai cair a taxa de juros, e se você contrata ela hoje no pré-fixado, você vai ter vantagem, mas se ela vai subir, você contrata, você vai ter prejuízo. Então, risco de crédito agora é o segundo risco de crédito. O que é isso, Marcos? Risco de crédito é, por exemplo, se a instituição que você investe tiver dificuldade de ficar em pé. Esse é o famoso risco de crédito. Suponhamos que você tenha aplicado os seus R$ 1.000 e o banco tem alguma dificuldade, a instituição tem alguma dificuldade, e você quer resgatar, ele diz, olha, eu não posso resgatar agora, tem que esperar um pouquinho mais, a gente não tem, está com uma dificuldade, ou então resgata parcialmente, isso que nós chamamos de risco de crédito. Aí isso é possível acontecer? Já aconteceu várias vezes. Você lembra que houve uma política forte do governo, na época do Fernando Henrique Cardoso, chamado PROER, que era aquele programa de reestruturação financeira dos bancos? Pois é, porque muitos bancos enfrentaram problemas. Então, para que não houvesse uma quebradeira geral do sistema financeiro, o governo fez uma política para poder sanear esses bancos todos. Teve unificação, alguns fecharam, outros foram vendidos, incorporados e por aí vai. Isso tudo para proteger o mercado do famoso risco de crédito. E aí vai uma dica importante para você, que eu sou um crítico e eu falo isso de forma garrafal, porque eu já vivi muito tempo no mercado financeiro e posso dizer, se o seu dinheiro de uma vida inteira está concentrado apenas em uma instituição financeira, não é positivo, salvo se for uma instituição financeira de elevadíssimo histórico, robustez. Digo, bancos públicos, de forma muito segura. Um banco público quebrar é muito difícil. Digo, Banco Público Federal, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E os três grandes bancos privados, que são Bradesco, Itaú e o Santander. Ah, Marcos, mas os bancos digitais, o que você acha? Eu não recomendo que se invista em bancos digitais. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade gigantesca de gestão já nos bancos grandes, imagina nos bancos pequenos. Ah, mas é seguro, tem proteção do FGC? Tem controle do Banco Central? Tem. Esses bancos pequenos, que numa crise aguda do sistema financeiro, vão ter muito menos gordura para suportar os solavancos. E aí, como é que faz? Aí você está com o seu dinheiro aplicado lá e você quer sacar, hoje não pode, só amanhã, aí faz um saque programado para você, em vez de sacar tudo de uma vez só, sacar de forma parcelada, você entende? Então, por isso que eu sempre recomendo, e eu digo isso com muita transparência, que se você está pensando em investir o seu recurso está investido num banco só, já é um risco. Se tiver investido, então, em bancos digitais, esses novos estão por aí o risco é mais do que dobrado. Então, tome cuidado. Mesmo que haja cobertura da FGC, existe um processo burocrático para que você reveja esse dinheiro para sua conta. Então, falamos de risco de taxa de juros, falamos de risco de crédito e de risco de liquidez. O que é isso? É quando você precisa do dinheiro e o banco simplesmente não pode te dar aquele dinheiro naquele momento. Porque você tinha uma contratação de um empréstimo, de um investimento que era para 6 meses. Aí você precisa do recurso com 2 meses. O banco fala, olha, eu não consigo resgatar agora, porque é por 6 meses. Ah, mas não tem um jeitinho? Tem, eu posso resgatar, mas você vai ter um desastre grande aí, e os juros que você tinha programado, você não vai receber nada, ou até mesmo negativo. Aí você corre esse risco, né, de liquidez. Por isso que é importante você conhecer o seu perfil de investimento, conhecer a sua vida, como você lida com ela, como é que são os seus gastos, o seu orçamento, para saber o seguinte, aquele investimento, ele realmente é para ficar aquele tempo todo investido. Evidente, todos nós sabemos que temos nossas dificuldades, de uma hora para outra acontecem os incidentes, os acidentes, e a gente precisa ter um suporte financeiro, mas é importante que você separe um percentual que você pode dizer, esse percentual ele está fora para os próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, risco de liquidez é quando você precisa do recurso na sua mão
e por algum outro motivo você vai ter um pênalti, uma cobrança extra aí, ou então até mesmo você não vai poder resgatar, porque você contratou por um prazo e você não pode resgatar antes daquele prazo, certo? E por último, temos o risco de inflação. Suponhamos, falei no começo também sobre o risco de taxa de juros, também tem a ver com o risco de inflação, porque suponho agora estamos com a inflação aí que está querendo subir, chegar aos 5, os 4, então 4 e pouquinho para 5, né? Isso é um risco de inflação. Isso mexe muito com o humor do mercado, que começa a precificar os investimentos, né? Então, se você corre hoje uma aplicação no pré-fixado, a inflação sobe, você vai ter prejuízo, não vai ter recomposição do valor do seu investimento, que nunca teremos, porque a economia real, a inflação real, aquela que você vai no mercado, eu faço as compras aqui em casa, eu sei quanto que as coisas aumentaram. O feijão, o arroz, o açúcar, o café, o macarrão, a carne, o iogurte, olha, os preços subiram de forma assustadora. Falar que foi 2% não foi não. Teve coisa que aumentou em 30%, para você ter ideia, nos últimos 12 meses. Então, isso, inflação oficial está dizendo que é 4,5%. Ele bate. Então, você acaba gastando muito mais. Então, para você ficar blindado do risco de inflação, você precisa estar diversificado também nos seus investimentos. Então, qual é a regra de ouro do investidor para o investidor? Diversificação. Você vai ter aplicações diversificadas, nunca num só instituição financeira e também nunca num só produto. Você pode diversificar, você pode investir parte do seu dinheiro no pós-fixado, que segue o CDI, então você pega um percentual e divide em 3 grupos, 30, 33, 33, 33, ou 30, 30, 40, né, para você ter aí uma distribuição, e você vai colocar uma parte nesse tipo de investimento, que tem uma rentabilidade pré-fixada, por exemplo, ou uma outra parte no pós-fixada, num CDB, num RDB, num título do Tesouro do Público, e por aí vai. Eu aplico em fundos, até posso aplicar, mas eu sugiro para você que fique fora um pouco de fundos, porque fundos têm come-cotas, tem uma questão de gestão que você não controla muito direito e está fora do FGC. Quer dizer, se a instituição financeira tiver alguma dificuldade, aquele dinheiro investido em fundo não volta mais para a sua conta. Você perde, porque não é coberto pelo FGC. Cobertura do Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250 mil por CPF em instituição financeira. Você tem o CDB, o RDB, você tem os... Não tem fundo, só tem CDB, RDB. Você tem o Tesouro Direto, por exemplo, onde você aplica lá, tem a garantia do governo e por aí vai. Poupança também está garantida pelo FGC, mas letras de câmbio também estão, debêntures também estão. Então, você veja que tem uma grande oportunidade de produtos que tem garantia do FGC e fundo não está. Então, por isso, a minha resistência, quando eu falo para investidores, olha, você tem que tomar cuidado que, se o banco tiver problema, você pode ficar sem o seu recurso, porque fundo não é protegido. Não quer dizer que vai acontecer, mas é só uma questão de olhar para o futuro. E se você está em grandes bancos, você tem um risco muito menor. Mas se você está em bancos pequenos investindo em fundos, e outra coisa, gente, para terminar, você recebe esses e-mails aí, ou então zaps, mensagens que vêm para você, dizendo invista no banco tal que está pagando 200% do CDI. O que é isso, 200% do CDI? Muito simples. Se você está com o CDI hoje pagando 1% ao mês, ele vai te pagar 2%. Então, desconfie. Aquele velho ditado que eu aprendi quando era pequenininho. Quando a esmola é grande, o santo tem que desconfiar. Se a média do mercado é pagar 100%, você pode chegar a 110, 120. Agora, passou disso, tem um problema que você tem que considerar. Então, muito cuidado com as pegadinhas que estão ali, para que você não caia no conto ou no canto do vigário, combinado? Então, esses são os 4 riscos: risco de taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez e risco de inflação, para você considerar antes de investir, investindo sempre em bancos de primeira linha e também sabendo qual é o seu perfil de investidor. Combinado? É isso. Marcos, tem É o uma nosso. pergunta aí.
Há um Diga. questionamento. Na história do Banco do Brasil, ele já quebrou uma vez, disse o Carlos Garcia, em 30 segundos. E é verdade, já quebrou uma vez, mas banco público ele tem um socorro obrigatório do Tesouro Nacional, né? Então, existiu isso, por na época também era um tempo onde não tinha um controle efetivo do Banco Central de fiscalização, controles internos eram frouxos, não tinha um compliance, então era muito mais fácil qualquer banco, aliás, quebrar naquela época. É verdade, pode acontecer. Então, como também tinha apadrinhamento político, essas coisas todas. Hoje, como são bancos que têm ações em bolsa, existe todo um controle, uma fiscalização, auditoria muito severa, e é muito difícil que o Banco do Brasil venha quebrar de novo. Pode acontecer, pode, como tudo pode acontecer, mas é muito difícil, dado o controle e dado o porte da nossa economia. É isso. Fique bem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos com